São João nos explica o significado do nome Tomé, que na verdade não é um nome, mas um apelido. E ele nos explica que o apelido Tomé, na língua hebraica, quer dizer dídimo. Aí todos nós ficamos aliviados, né? Agora eu sei o que quer dizer Tomé, quer dizer dídimo. Só que aí vem a pergunta, o que quer dizer dídimo, né? Então, isso quer dizer irmão gêmeo. O dídimo é o gêmeo. Era um apelido que eles deram para ele, a gente não sabe qual era o nome desse apóstolo, mas que ele tinha esse apelido gêmeo. Aí todo mundo pergunta, por que chamavam ele de gêmeo, de irmão gêmeo? Alguns dizem que pela personalidade fogosa dele, né, entusiasta, que ele poderia ser parecido de personalidade com Pedro, era como que o gêmeo de Pedro. Outros dizem que ele poderia ser semelhante nas suas feições, no seu rosto, ao próprio Jesus, por isso teriam apelidado ele de gêmeo. Gosto de pensar que ele, na verdade, é um gêmeo de todos nós, com a sua decepção, com ele mesmo, com os discípulos, as suas dúvidas, suas vacilações, suas faltas de fé, ao mesmo tempo seu grande amor a Jesus Cristo. E é isso que é contado nesse evangelho que a gente escutou. Tomé não acredita na igreja. Quando a igreja dá a ele o testemunho de que Cristo ressuscitou, de que Cristo está vivo, ele não acredita naqueles companheiros de 3 anos de vida com Jesus, e não acredita por uma razão muito simples, e também não acredita nele mesmo, né? Porque todos eles que tinham prometido que iriam com Jesus até a morte, né? O próprio Tomé exclama, vamos nós para Jerusalém para morrermos com Jesus. Todos eles acabaram abandonando o Mestre. Então, de que vale o testemunho, né, de pessoas que traíram, que abandonaram, que se acovardaram? Ele não acredita nesse testemunho. E muitos de nós também não acreditamos no testemunho da igreja, quando ela dá testemunho de Cristo. Muitas pessoas, quando escutam o ensinamento da igreja sobre algum ponto que é difícil para elas de viver, a primeira coisa que elas tiram da manga é isso, né? Como é que eles podem nos ensinar se eles fazem isso, aquilo outro, né? Aí já vem toda a lista de pecados, de mazelas, né, dos membros da igreja, porque a gente vive nesse mistério de uma igreja santa, mas feita de pecadores. Às vezes algum por aí se descuida e diz, a igreja é santa e pecadora. Isso vai contra a doutrina da igreja. A igreja não é pecadora, pecadores somos nós. A igreja é santa. Por que ela é santa? Aí respondia o Papa Paulo VI, né? São Paulo VI dizia, a igreja é santa porque ela só conhece uma vida, que é a vida da graça. Quando você peca, você não peca a título de igreja, você peca a teu título pessoal, porque a igreja não te ensinou a pecar e não te mandou pecar. Então, no pecado, você está sendo não igreja. E naquele momento,
Tomé ainda não tinha entendido nada disso e exigiu, para que ele cresce em Cristo ressuscitado, que ele visse as suas chagas, aquelas mesmas que, direta ou indiretamente, os próprios discípulos fizeram a ele quando o abandonaram, para ele ser julgado, para ele ser condenado, para ele ser morto. Então, esse Cristo que nós traímos, esse Cristo que nós abandonamos, esse Cristo cujas chagas nós somos responsáveis, é Ele que eu quero ver. E quando Jesus mostra as marcas da sua paixão, do seu amor por nós, Tomé faz um ato de fé maior do que todos os outros discípulos, né? É aquele que confessa pela primeira vez a divindade de Cristo, meu Senhor e meu Deus. E Jesus aceita essa profissão de fé, mas aproveita para fazer a última bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que creram sem terem visto. E aqui não significa sem terem visto, sem terem tido uma aparição de Jesus, mas também sem terem visto na sua comunidade de fé muitas provas e muitas evidências de Jesus ressuscitado. Porque nós também, irmãos e irmãs, como irmãos gêmeos desse Tomé, temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas na fé, temos as nossas faltas de fé, e com isso a gente obscurece a experiência de Jesus ressuscitado entre os nossos irmãos. Uma vez uma senhora que estava começando a se aproximar de uma das nossas comunidades, foi maltratada por alguém aí, por algum membro de alguma pastoral, e me disse com muita tristeza: padre, depois de tantos anos eu estava me aproximando da igreja, mas uma pessoa da comunidade me tratou mal, e por isso eu acabei me afastando de novo. E eu disse para ela: olha, quando a gente enxerga na nossa comunidade todas as mesquinharias do ser humano, os egoísmos, as faltas de caridade, as indelicadezas, tudo isso não tem novidade nenhuma, porque assim é o ser humano. Mas quando a gente encontra no meio de toda essa mesquinharia do ser humano alguns sinais da graça, alguns sinais da santidade, então ali a gente tem a grande novidade, porque aí isso a gente não encontra fora. Quando tantos falam, da história da igreja, costumam, aí até os jovens, adolescentes, muitas vezes acabam perdendo a fé, porque os professores de história começam a contar de todas as barbaridades que foram feitas por membros da igreja na história, guerras, matanças, fogueiras, enfim, todo tipo de abuso, todo tipo de incoerência. A gente diz, sim, é claro, aconteceu tudo isso, e é uma pena, é um escândalo que seguidores de Cristo tenham se comportado dessa maneira, mas lembrem que antes da igreja e depois dela e fora dela, aconteceram as mesmas injustiças, as mesmas matanças, as mesmas coisas. Mas tem uma coisa que não acontece fora da igreja,
que são os santos. Quando a gente encontra os santos, quando a gente se encontra com Ele, aí a gente diz: aqui tem a mão de Deus. Os santos são como, desculpem, queridos santos, né? São como os mosquitos do episódio das 10 pragas do Egito. Quando Moisés começou a fazer as primeiras pragas, os feiticeiros do faraó faziam coisas parecidas. A água do Nilo virou sangue, aí os feiticeiros do faraó faziam também o sangue a partir da água. E o faraó dizia: vocês estão fazendo mágica fajuta, meus mágicos fazem igualzinho. Aí foram algumas dessas pragas que os feiticeiros do faraó faziam. Mas quando chegou os mosquitos, a praga dos mosquitos, o faraó mandou os feiticeiros dele fazerem mosquitos, e eles não conseguiram. E aí eles foram para o faraó e disseram: o dedo de Deus está aqui, porque isso a gente não consegue fazer. Então, irmãos e irmãs, como diz na carta aos Hebreus, a nuvem de testemunhas, né, é como uma nuvem de mosquitos, né? Tomara que eles nos piquem também com a santidade, para a gente ser contagiado pela santidade deles, né? E esse é o convite que Jesus nos faz hoje. A gente crê na igreja, mesmo quando a gente não enxerga por aí muita santidade, mesmo quando a gente vê pessoas incoerentes, pessoas pecadoras, pessoas que realizam escândalos na igreja, que a gente tenha essa fé, porque a igreja, carregada com os pecados dos seus filhos, testemunha Cristo. Quando os discípulos saíram pelo mundo pregando o Evangelho, de uma forma inseparável a esse Evangelho, eles tiveram que contar os pecados deles para todo mundo. De como eles não tiveram fé em Jesus, de como eles abandonaram Jesus, de como eles traíram Jesus, de como eles deixaram de acreditar em Jesus. Eles contam tudo isso. A gente não saberia que eles tinham feito isso se eles mesmos não tivessem nos contado. Mas quando eles contam os pecados deles, eles falam desses pecados não com tristeza, mas cheios de alegria, porque a misericórdia de Jesus foi maior. E essa misericórdia foi colocada nas mãos da igreja, para que ela também perdoe os pecados em nome de Cristo. Então estamos todos sendo sempre curados. O pecado não precisa ser a última palavra na nossa vida, porque a última palavra pode ser sempre, se nós a acolhemos, a misericórdia de Jesus. Vamos pedir nessa celebração que Ele derrame sobre nós a sua misericórdia, principalmente no dia de hoje, em que nós também vamos participar do batismo de 4 crianças nossas que vão receber a nova vida. Seja esse um momento de nós também renovarmos a consciência do nosso batismo, de que nós somos perdoados, que nós somos curados, que nós somos libertados pela misericórdia infinita que brota do coração de Jesus Cristo.